Un hombre sin recuerdo de su pasado, pero con el poder de investigar el inconsciente de los otros. Un universo fantástico, un mundo de sueños, magia e ilusión. Soy Stefanie Neukirch y voy a presentarles el detrás de cámara de una historia inquietante, la nueva serie original de HBO, El Hipnotizador. Arenas es un hombre misterioso en busca de su pasado. Él tiene el poder de desenterrar los recuerdos escondidos en las profundidades de la mente de los demás. El sueño tiene un gran poder. Yo utilizo ese poder del sueño para hacerlos volver al pasado. Para eso solo necesito este péndulo. La historia de Arenas se me ocurrió a partir de una premisa muy simple, que era un hombre que puede hacer dormir a los demás, pero él mismo no puede dormir. Cuando alguien no duerme bien y no termina nunca de descansar, de cortar y de poder acceder al mundo del descanso, de los sueños, entonces esos sueños y esa falta de descanso se terminan metiendo en la realidad. Y es un poco lo que le pasa a Arenas. Dígame, ¿sufre de insomnio? Si duermo o no duermo es un asunto privado. Bueno, eso es terrible, Hoja. Por suerte no me sucede, yo puedo dormir. Como verán, ahora no estoy maquillado y no tengo tantas ojeras. El insomnio lo condena a la soledad, pero su dedicación al arte del oculto podría brindarle algunas respuestas. Por supuesto, tiene algo que marca muchísimo su personalidad, sus propias circunstancias, un hueco que tiene en su memoria, en su pasado, que no lo deja terminar de entender quién es él. O nosso Arenas, que não consegue dormir, também está fazendo a sua própria jornada para descobrir o que aconteceu com ele e tentar recordar o seu passado. Ou seja, você não tem controle sobre o seu próprio sono, alguma coisa estranha tem com você. E quando você hipnotiza e controla alguém, é um hipnotizador que está fora de controle. Que acho que é o Jorge Luis Borges que dizia que só existiam dois tipos de histórias. Um jovem vai embora em busca de uma grande aventura, ou um estranho chega numa cidade. E esse estranho chega na cidade, ele chega com segredos, com mistérios. Estamos entrando numa zona de seguridade. Controle de fronteira temporariamente desativado. Al llegar a esta extraña ciudad, él se aloja en el Hotel Las Violetas, un lugar habitado por personajes poco comunes. Los hoteles están hechos para dormir. Se pueden hacer otras cosas, pero si falla el sueño, el hotel no sirve. El Hotel Las Violetas es el lugar al cual lleva el personaje de Arenas, en el cual se hospeda cuando viene, no sé si escapando, no sé si buscando nuevos horizontes o buscando respuestas. Mis clientes, maridos en busca de refugio, mujeres solas que se dejan olvidados perfumes baratos y novelas de amor. Salinero es un personaje que asiste a sus huéspedes, está buscando siempre que ellos se encuentren en las mejores condiciones y siempre los atiende, y en particular con Arenas. Hay algunos que traen poco equipaje y son esos los que provocan más preguntas. El hotel, en realidad, en este momento tenemos nada más que 3 funcionarios. Salinero, el dueño, que además es el conserje. Hay cosas que no cambiaría por nada. Anita, que chega com o dia. A Anita é um pouco isso, ela ajuda, ela tem um instinto de ajudar muito grande, ela quer que os hóspedes estejam muito bem, e o Arenas principalmente, que é um homem tão perturbado assim, né? Senhor Arenas, a resposta para sua insônia. Y Gregorio, que es nuestro botones, nuestro cadete. Gregorio es un habitante, de alguna manera, del Hotel Las Violetas.
trabaja dentro del hotel a las órdenes de Salinero. Y es un personaje un poco particular porque tiene una vida oculta. Pessoas comuns, sob pressão, são capazes de coisas inimagináveis. Além do mais, o que faz um mensageiro num hotel vazio. ¿Dónde despliega su arte un hipnotizador? En el caso de Arenas, en el escenario del Teatro Rex. Arenas acabó de llegar a la ciudad y ya consiguió trabajo. Si es que a esto se le puede llamar trabajo. Es un teatro, como un teatro antiguo, ¿no? Un teatro de los viejos y con algo de vodevil. El teatro es como un lugar fantástico, ¿no? De donde reina las posibilidades de la fantasía y el erotismo y el misterio. Não se apresentam aqui espetáculos de teatro. São números. É quase como o universo do circo também. Fala, Nina. E a obra também mostra o teatro como um todo. Então, as cenas em que se passam nas coxias, nos corredores, se passa nos camarins. Então, o público também vai ver todo esse trânsito dos personagens antes dos espetáculos. Chegou o grande momento da noite. É interessante porque a hipnose, ela é apresentada neste lugar como um espetáculo. Com vocês, o hipnotizador que conquistou Paris. Trabalho em Paris. Na confiteria de Paris. O teatro tem uma riqueza também de personagens que desperta muito o nosso interesse, assim. Você quer saber um pouco mais dessas pessoas. En este teatro, nosotros, los artistas, compartimos el escenario con nuestro jefe y presentador. Está em período de teste. Se o público não gostar... Quando a obra começa, ele é o administrador daqui. Né? Então, ele é o dono, mas ele administra a carreira das pessoas que se apresentam. Chegue às 8 e lhe apresenta os seus colegas de trabalho. Tenemos una cantante un poco fuera de tono. Carolina é uma menina que foi acolhida pelo Soares, que tem um sonho de ser uma estrela, de ser uma grande intérprete. Só que tem um detalhe, que ela não sabe cantar, ela é muito desafinada. Vestidos, joias, peles e chofer pra me levar. No, pero un segundo. ¿Usted no se oye lo que canta? ¿Por qué grita así? Yo necesito que mis sentimientos lleguen hasta el público. ¿Pero qué sentimiento? El odio. Un lanzador de flechas y su asistente, encarnada por mí. Yo soy el blanco del tirador de ballesta. Eu faço Marenco, o atirador de flechas. Ele é movido pelo amor, pela paixão. Eu acho que tanto pelo seu ofício quanto pela sua assistente. E eu acho que é essa fusão que deixa ele tão complexo y al mismo tiempo tan humano. Entre Marenco y Margarita hay una relación de mucho amor, de mucha pasión, que va más allá del show. Marenco te ama. Não vai te machucar. Obrigada. De alguna manera, este deseo carnal que le inspira a Marenco la confunde y la atormenta. Hay una pitonisa misteriosa. Eu tenho uma carta na manga. E o que é? Adivinhe? Para isso eu preciso subir no palco. Como a Zoraide vê o futuro, ela, claro que vai antagonizar um pouco com o hipnotizador, porque a matéria do hipnotizador é o passado. Eu quero saber a verdade. Mas cuidado com a verdade. Um pouco dela é perigoso. Muito dela pode ser fatal. Y finalmente, nuestro hipnotizador. E agora com vocês, el senhor Arenas. Arenas es un hombre que logra, sobre escena,
tiene una especie de personaje, que tiene un dominio de la escena. En ese sentido, es un artista profesional. ¿Está preparada? Sí. Míreme a los ojos. El sueño llega con pasos ligeros. Es un tipo muy poderoso en lo que hace, con un gran don en la palabra y en el convencimiento y con la capacidad de realmente meterse y comprender el mundo de los otros. En cada episodio, Arenas se va a enfrentar con nuevos misterios que serán develados gracias a su talento especial. Precisamos un especialista del corazón humano. Soy solo un hipnotizador. Arenas para mí tiene algo de detective. No es un detective privado. Busca en el pasado de los personajes a través de la hipnosis, ¿no? Sonho todas as noites com um homem com cabeça de pássaro. Un hombre con cabeza de pájaro. Em cada episódio, você tem alguém que se aproxima dele para resolver algum trauma de infância ou alguma questão. El péndulo. Com cabeça de pássaro. Uma caixa. Uma caixa. Cada episódio tem essa revelação. São personagens que entram e vão embora. O dia está trancado numa caixa. Vitor Varela! Vitor Varela! Nós vamos descobrir o mistério da Dona Domingas, que é interpretado pela Marilu. A veces sentía que me hundía la espada en el corazón. Y al sacarla se me iban las entrañas. Y me sentía arder en el más grande amor. Doña Domingas es viuda y el fantasma de su marido la visita. Y ella quiere tener una respuesta. Y al principio pedir ayuda a Arenas le parece un sacrilegio. Siempre creí que los hipnotizadores eran charlatanes. ¿Y ahora cambió esa idea? Ahora estoy segura. A série tem esse aspecto que ela é uma série dramática, mas ela flerta muito com uma série de suspense. É meio estranho esse Sr. Arenas, não? Os hotéis são um imã para gente estranha. Quando ele passou por mim é como se a temperatura caísse uns 3 graus. Entre un caso y otro, la búsqueda por comprender su propia historia continúa. Ele sabe que ele tem esse poder de ajudar as pessoas, mas sobre ele mesmo, igual que nós, ele não tem conhecimento de si mesmo. Se ele tem essas imagens, ele tem esses desenhos que ele faz, ele fica obcecado por essa jovem linda. A Lívia é uma mulher que representa na série um certo mistério, porque ela aparece num lugar muito do inconsciente, dos sonhos do personagem do Arenas. São fragmentos da memória dele, que é meio esquecida e ao longo da série ele vai lembrando. Tá tudo bem? Você parece cansado. Arenas? Ese mismo hueco, ese mismo misterio que él tiene sobre su propio pasado hace que él todo el tiempo esté en una búsqueda y como una herramienta también en la búsqueda de la verdad, podríamos decir, entre comillas, de otras personas. Y es cierto, claro, que le da eso a la serie un dinamismo. Todo el tiempo, en cada capítulo se va construyendo un nuevo rompecabezas. La mayor pista podría estar en sus sueños y en la conexión que tiene con Darek. Uma coisa errada com os meus sonhos, sim, porque quanto mais ele se aproxima... Ele é apresentado de saída como uma pessoa da ciência, um psiquiatra, embora saibamos logo cedo que ele é um hipnotizador também, e talentoso. O senhor me disse que ele estaria arruinado, que acabaria trancado num hospício. Sim, eu não sei como ele sobreviveu à falta de sono, aquele calhorda. O nome dele é Dark, é o lado negro, Dark, escuro. O senhor não acredita em hipnose? A hipnose não é uma ciência exata, não há uma dose certa para ela. É um personagem fascinante à medida que ele lida com sonhos, lida com o inconsciente.
lida com outras profundezas da nossa mente. Escuto o som do seu coração. El personaje de Darek es el gran opuesto de Arenas, es el gran malvado, es como el mal, ¿no? Encarnado. Você tem um embate entre dois hipnotizadores, tem muito pano para a imaginação, pano para a gente imaginar o que a gente vai ter por aí. São dois personagens muito imponentes, muito fortes dentro da nossa trama. São esses dois personagens que a gente vai acompanhar. Não entre em contato com ele de jeito nenhum. Arenas é perigoso. Você não sabe bem em que nível de consciência você está em cada capítulo. E isso é fascinante para levar a história, para levar a dramaturgia. Tem alguma coisa que está acontecendo que você não sabe e que você precisa saber. Você vai ser pego por ela de alguma forma de surpresa, essas coisas que estão além de você. Há um não saber aonde estamos muito interessante nessa série. Os pesadelos sempre aparecem nos sonos mais leves. Com certeza, em sonos mais profundos, eles não encontrarão. As poucas lembranças, né, que o Arenas tem, o Darek também tem. Qual é a ligação desses personagens, né? O que aconteceu com eles no passado? Con la dirección de Alex Gavazzi y José Eduardo Belmonte, esta serie de 8 episodios está basada en el cómic de los argentinos Pablo De Santis y Juan Sáenz Valiente. Un voluntario, por favor. Ahí. ¿Cómo le va? ¿Bien? Rodrigo Teixeira, da RT Features, encontrou a gente há um tempo atrás, entregou o livro e falou, acho que aqui tem a cara da HBO. Jamás, cuando empezamos a hacer la historieta, jamás se nos ocurrió tal cosa, que iba a ser uma série. O quadrinho, obviamente, era bastante enxuto, ele foi contemplado em 8 pequenos episódios, que tinham, acho que, 5 ou 6 páginas cada um. Entonces, digamos, había que darle complejidad a ese mundo, ¿no? Había que llevar eso a otra dimensión, a crear más personajes. La historieta da apenas el esqueleto y después y da como la atmósfera de ese mundo. Después hay que poblarlo de personajes, poblarlo de conflictos, de situaciones, ¿no? Algunos días duran 5 minutos. Otros parecem uma vida inteira. O legal sempre de se trabalhar com quadrinho, que o quadrinho é quase você vendo um storyboard, né? Não querendo desvalorizar o quadrinho, que eu acho que ele é plenamente satisfatório no que ele é realizado, mas ele ajuda muito a você, mesmo que você mude muito. E mudou-se muito, porque tem várias decisões ali estéticas, mas a gente conseguia entender o que era. Alguien que conozco perdió un día. Yo creo que lo perdió aquí. Tal vez lo perdió porque quería perderlo. Não só o traço, mas o texto é muito preciso. Tá lá, tá tudo lá. Tanto que, ao longo do desenvolvimento dos roteiros, a gente voltava para os quadrinhos, ver o que está sintetizado aqui, que é importante dizer, qual é o coração da ideia. Tá, vamos começar com essa. Água. Não se vê todavía. Pablo é um grande escritor. E quando você olha, você vê que, na verdade, os quadrinhos, as histórias que estão ali, são pequenos contos. A série segue a mesma estrutura do quadrinho nesse sentido. La historieta me parece que tenía la misma estructura que puede tener una miniserie, ¿no? Es decir, una historia que empieza y termina en varios capítulos, que tiene, digamos, un argumento general y a la vez pequeñas historias que cierran sobre sí mismas como si fueran relatos completos, ¿no? Con su principio y su final. Creo que este mecanismo favoreció mucho en el momento de hacer los guiones para el hipnotizador como serie. O artista não é quem olha mais coisas, dizia Falconet. É quem olha menos, mas com mais intensidade. A história do quadrinho é muito lúdica, né? Você sonha com ela em imagem. Os elementos são muito diretos, são muito objetivos à leitura. Só que quando a imagem entra em movimento, né, tem desdobramentos, é uma série. Quantas aventuras não viveu esse barco? Sí, desgraciadamente, nunca se movió.
Mas às vezes não é preciso mover-se para viver aventuras. Essa riqueza de liberdade que a gente teve para poder contar essa história e que eu acho que faz jus ao universo dos quadrinhos. Una producción de una estética tan particular como El Hipnotizador requería de un escenario especial. É um projeto bastante único porque, como ele foi originado por essa obra em quadrinho argentina, uma produtora brasileira, no momento que a gente tinha que decidir onde é que a gente ia fazer a produção, e de repente caiu a ficha e o pessoal da produção veio e falou: vamos fazer em Montevideo. Montevideo es como el encanto de la decadencia, o sea, tenemos una ciudad que es maravillosa, que está rodeada de Art Deco, de Art Nouveau, de historicismo, de modernismo, pero todavía no está reciclada o embellecida. La serie fue rodada aquí, en Montevideo, Uruguay, una ciudad con todos los recursos para contar una historia como esta. Para crear este universo fantástico, se utilizaron efectos de última generación. Acho que uma das ideias iniciais e principais do nosso projeto é que a gente queria fazer uma coisa que fosse inédita na TV. Então a gente queria que as pessoas assistissem uma série e falassem: nossa, mas que cidade é essa? Onde nós estamos? Que a gente conseguisse de fato transportar as pessoas para um outro universo. E a gente tinha que desenvolver uma cidade que era uma cidade fronteiriça, uma cidade que parecesse latina, na década de 40, 50. Os diretores, junto com o diretor de arte, eles separaram uma série de referências muito legais do universo que eles queriam retratar. La propuesta de foto es una foto bastante expresionista y eso va acompañado de lo que es la propuesta de arte. O sea, para que esto funcione bien, dirección, arte y foto tienen que estar engamados para poder hacer un proyecto final que funcione. Esperamos acá. Esperamos acá y ahí vemos con Leo y ahí, bueno. De aquí. Y sobre todo encontrar un lenguaje propio, una manera de contar esta historia que sea única, que también tuviese un componente humano en el sentido de que uno se pueda conectar con la historia, no sea simplemente una cosa linda, sino que tenga un sentido de por qué está todo puesto ahí. A gente também não tinha um compromisso muito sério com a data. Parece que é uma coisa que é um futuro que não aconteceu e ficou guardado aqui nas ruas e tudo. Nesse sentido, a gente achou que podia exacerbar essa ideia. Essa cidade, por exemplo, ela não foi pós-produzida, ela foi produzida por nós. Construímos o porto, guindastes, um navio, um sobrevoo de dirigíveis e aviões em biplanos que ficam vigiando a cidade. Eu acho que essas coisas parecem sutilmente na série, mas criam um clima. O trabalho de arte, o trabalho de figurino, o trabalho de maquiagem é impecável. Quando me chamaram para fazer o projeto e me entregaram o HQ para ler, eu fiquei super fã. E os desenhos do quadrinho me trouxeram muita inspiração, porque ele fez uns personagens com uma silhueta interessante. Por exemplo, o personagem do Arenas é um cara alongado, assim, que eu falei, eu preciso chegar nisso, no con figurino. Y va. ¡Acción! La serie yo creo que va a terminar teniendo un lenguaje bien complejo, casi existencial, ¿no? Y misterioso, y al mismo tiempo en el delicado límite entre la realidad y la fantasía. Portugués, español, portuñol. En esta historia, las lenguas se entremezclan, pero tanto en escena como detrás de las cámaras, todo el mundo se entendió muy bien. ¡Acción! ¿Hablas portugués? Sí. Fue muy rico el trabajo y darse cuenta, ¿no?, de que los actores brasileros son muy diferentes a los actores uruguayos y los uruguayos también muy diferentes a los argentinos. Lo interesante fue que encontramos comodidad y lenguaje y puntos de unión con todo. Fue en ese sentido hermoso. ¿Qué va a acontecer? Arenas entra, va a agachar, después corre del baño, va a cerrar el metrónomo y ahí él va a hablar. Creo que se equivocó de habitación. Não, eu tinha na habitação correta. E aí a Arenas vai virar. Cara, um falando em português, outro falando em castelhano, como se dará a cena, pero resulta, pior que dá certo. ¡Acción!
Criamos uma pequena torre de Babel com 2 línguas, com português e espanhol. Eu acho que essa é a beleza do projeto. Fazer um negócio, um diretor de arte uruguaio com diretores brasileiros, com atores de 2 ou 3 países distintos, foi uma experiência extraordinária. Quando acabou a produção, se sentia que estava todo mundo celebrando uma união que é bastante peculiar. Todos os dias ter que falar, me expressar de uma outra maneira, em espanhol ou em portunhol. Ficar em dúvida se eles entenderam e usar até o problema de talvez eles não terem entendido. O engano também gerava boas coisas. Olha, mas aí fala o português pra mim, cara. Essa troca de culturas foi uma das coisas mais ricas, assim, com experiência de vida e com experiência de dramaturgia também. Un arte milenario, ciencia o espectáculo. Isso tudo é verdade ou ilusão? Tal vez el mundo entero sea una ilusión. Creo en la hipnosis como en la magia, pero en la magia en el sentido en el que alguien puede fascinar-se por algo. Mas na hipnose, acho que você deve estar num transe que só sobra a verdade. Quem sabe um dia o Arenas não me hipnotiza, vamos ver. La voy a hipnotizar, un segundo. No. No soy yo. Arenas. Ahora vas a entrar en un trance, ¿no? O que é real, o que não é. Onde você está sendo manipulado, onde você é você mesmo. Eu acho que a série ela levanta todas essas questões de uma maneira poética, elegante e delicada, sabe? É uma série, sim, que tem uma dramaturgia, um tempo narrativo diferente do que se faz nas séries atualmente. Essa série seria uma grande série nos Estados Unidos, na Europa. Por que não fazê-la aqui na América Latina, que é da onde a gente vem, que a gente sente falta de boas histórias, e aí vem mais uma vez a coragem da HBO em bancar esse tipo de produto. A HBO sempre coloca isso, né? A ousadia narrativa, a inovação, é isso que a gente busca. Então nós sempre tentamos fazer com que fossem à frente. As pessoas vão se fascinar, vão se atrair e se conectar mais rapidamente porque ela tem essa coisa diferente, ousada e original. Está bueno, ¿no? Que haya esa iniciativa, ¿no? De parte de HBO, ¿no? De buscar proyectos que tienen mucha extrañeza, ¿no? Esto es un proyecto de una gran extrañeza y con un gran contenido artístico. ¿Cuál es el día más triste que el Señor quiere olvidar? Y el día más feliz. Todavía no llegó. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando las serpientes abran las puertas del sueño. Después de haberles mostrado los entretelones de esta nueva serie original de HBO, creo que no es necesario que los invite a verla, ¿no? Soy Stefanie Neukirch y nos vemos en El Hipnotizador. Entra en este trance.